Capítulo 129. Jogando toda a sombra. Como é que nós matamos essas coisas? Perguntou horrorizada. Antes que Hudson consiga responder, um gemido perturbador enche a arena à nossa volta. É diferente de tudo que já ouvi antes. O som faz o meu sangue gelar nas veias e os pelos da minha nuca se eriçam na hora. Até mesmo os insetos parecem assustados com o som, porque começam a fugir do meu corpo e voltam a toda velocidade pelo piso até a fonte de água na base da estátua. Nas proximidades, Eden se aquieta, já que os insetos que estão por todos os lados correm de volta para a água. O que foi isso? Pergunta Flint. Hudson não responde. De repente, alguma coisa começa a puxar as pernas dele e também as minhas. Começo a espernear. Mal consigo conter os meus gritos enquanto tento me livrar daquilo que me pegou. Puta merda, murmura Hudson, pegando-me nos braços e acelerando para tentar deixar para trás o que está tentando nos pegar, seja o que for. Aquilo continua por um segundo, como uma pressão igual a ferro ao redor dos meus tornozelos. Engulo o grito, agito as pernas e sinto que aquilo me solta, mas não antes de arranhar minhas panturrilhas com suas garras afiadas. Os arranhões ardem como o fogo do inferno e mais uma vez preciso me esforçar bastante para não gritar. Em particular, quando um inseto aleatório sai dos meus cabelos e anda pela minha bochecha. Você está bem? Indago a Hudson, cuja respiração está cada vez mais ofegante. Sei que isso não tem nada a ver com a correria, pois ele é capaz de acelerar por várias centenas de quilômetros sem se cansar. Por isso concluo que deve ser por causa daquela coisa que nos agarrou. Aquilo pegou você? Estou bem, ele diz, quase mordendo as palavras, mas seu queixo está repuxado e sua cara está marcada pela dor. Não acredito nele. Me jogue no ar, peço. Ele nem pergunta o porquê, simplesmente atende à minha solicitação. Com seu próximo passo, ele me joga no ar com uma força impressionante e me transformo de imediato em gárgula, com as asas gigantes suportando o meu peso e me levantando bem para o alto da arena. Sem a necessidade de se preocupar comigo, Hudson pode se livrar dos últimos tentáculos das sombras enrolados em suas pernas e acelerar para longe. E solta um suspiro aliviado. Só para tomar um cuidado extra para que uma sombra não se estique para me arrancar do céu. Voo o mais alto possível com as asas abertas, fechando-as com força ao redor do meu corpo. Em seguida, cada batida de asa pelo ar é emocionante, conforme ganho cada vez mais velocidade. Meu Deus, eu amo voar. Só queria não ter que voar agora para ficar viva. Admito que isso tira o fator diversão da atividade. À medida que me aproximo da parede da arena, encolho uma asa e faço uma curva fechada para a esquerda, virando para voar por sobre todo o espaço. Precisamos nos concentrar em continuar vivos por tempo suficiente para que os outros consigam resolver o quebra-cabeça. E parece um ótimo plano ter uma noção melhor a respeito do que está nos atacando agora. Só que ao passo que analiso ao redor, percebo que vai ser bem mais difícil do que parece. Aquelas sombras estranhas criaram um anel ao redor da arena e se movem em um esforço para nos encurralar. Mace é a próxima que grita e giro bem a tempo de ver uma das sombras derrubá-la no chão. Hudson, grito fazendo uma pirueta em pleno ar e mergulhando diretamente na direção dela. Precisamos chegar lá, precisamos ajudá-la. Mas não é somente Mace que precisa de ajuda agora. Eden também está sendo arrastada para baixo. As sombras se enroscam em seu corpo, enrolando-se ao redor da sua cintura e do tronco, pressionando-lhe a boca. Mikai acelera até onde ela está para ajudá-la, mas uma sombra o agarra no instante em que ele para de se mover. Quando percebo, ele está no chão com a sombra girando ao seu redor. Hudson, grito de novo quando Jackson e Barian são derrubados ao lado de Mikai, mas Hudson não consegue ajudá-los. Ele está bem ocupado, tentando se livrar da nova sombra que se enrolou ao redor de suas coxas. Pelo menos, ele ainda está em pé. Assim, faço uma curva fechada à direita e encolho as asas para tentar alcançá-lo antes que ele caia. No último instante, abro as asas e levanto o voo para trás dele, pegando-o por baixo dos braços para puxá-lo para cima, e subo com ele, com toda a força e poder que consigo reunir. Aquela criatura sombria solta um urro agudo e tenta continuar apertando a coxa de Hudson, mas estamos voando rápido demais para que ela consiga se prender.
Não paro até estarmos perto do topo da arena. Mas é então que os meus braços começam a tremer, já que estou carregando meu namorado de 1,90 m como se fosse um saco de batatas. Me solte daquele lado, grita Hudson, apontando para uma área perto de onde Eden está e onde as sombras não parecem tão concentradas. Com os braços tremendo bastante agora, não hesito ao dar um voo rasante e usar o que resta de força para jogá-lo na direção que ele apontou. Nem me preocupo com o fato de estarmos a mais de 30 metros do chão. Meu consorte dá uma pirueta impressionante no ar e aterrissa numa pose agachada que faria a viúva negra ficar roxa de inveja. Eu sorrio. Ele é um exibido mesmo. Mudo de direção mais uma vez, aumentando a velocidade e passando mais uma vez por sobre a estátua do centro. Seja o que for que está nos atacando, sei que está relacionado a essa estátua. As sombras arrastam todos, exceto Hudson, que acelera como se sua vida dependesse disso, entre as breves paradas a fim de puxar os nossos amigos um pouco mais para longe da estátua. É uma guerra constante, já que para cada metro que ele consegue puxá-los para trás quando acelera para junto de outra pessoa, aquele que Hudson acabou de salvar é puxado outros 2 metros para junto do fosso da água escura. Observo Eden e Flint que se transformaram em dragões e cospem baforadas enormes de gelo contra as sombras enroladas em suas pernas. Pelo menos não estão mais de joelhos, estão pairando a meio metro do chão, batendo as asas furiosamente para impedir que as sombras os puxem para baixo de novo. O gelo parece refrear as sombras, mas não chega a impedi-los de continuar a serem arrastados para junto da estátua. Atravesso a arena mais uma vez e decido que quero dar uma olhada mais de perto na estátua. Tem alguma coisa muito familiar nela, mas para fazê-lo vou ter de me arriscar a voar baixo bastante, a ponto de que uma sombra possa me pegar com mais facilidade. Macy me chama e eu olho na direção dela, sentindo o coração acelerar no peito. Ela está deitada com o rosto virado para baixo no piso de pedra, com a sombra se enroscando ao redor da cintura agora. Tenho que fazer alguma coisa. Com a decisão tomada, bato as asas e ganho velocidade mais uma vez, indo até o ponto mais alto da arena que consigo atingir. Chegando ao topo, giro e encontro as asas em um mergulho direto contra a estátua. Estou a 10 metros e prestes a abrir as asas de novo a fim de frear a trajetória o bastante para dar uma boa olhada na estátua quando Jackson grita: "Cuidado!" Espio por cima do meu ombro e grito. Capítulo 130. Mais vale uma gárgula na mão do que 2 voando. Centenas de sombras translúcidas em forma de corvos voam pela arena direto até mim, mas não posso desperdiçar a minha oportunidade de me concentrar neles. Ainda não. Em vez disso, continuo com as asas encolhidas até estar a menos de 1 metro da estátua. No último segundo, abro-a e paro em pleno ar de repente. A forma do movimento faz com que a dor se espalhe por um dos lados das minhas costas, quase como se uma das minhas asas estivesse sendo arrancada do corpo. Lágrimas brotam nos meus olhos, mas os aperto para contê-las e continuo a bater as asas, pairando diante da estátua. Tenho poucos segundos até que os pássaros fantasmas me peguem e preciso dar uma boa olhada nessa estátua. Ergo a mão e a passo diante dos olhos. Com a visão mais nítida, pisco e percebo que estou encarando diretamente os olhos de pedra da estátua. E ela está olhando para mim, está me chamando, pedindo que eu entre na fonte, que eu me aproxime dela para dar um fim à dor e fazer com que tudo isso desapareça. Desejo tanto que isso aconteça que quase vacilo, mas estando tão próxima percebo outra coisa. A estátua me encara com um sorriso torto, como se soubesse da minha fraqueza, convencendo-me em silêncio para desistir de lutar. Simplesmente desistir. Gracie, berra Jackson, e isso é distração suficiente para eu conseguir me livrar do olhar da estátua. O som do bater de asas de milhares de pássaros é quase ensurdecedor quando eles me alcançam, e não tenho tempo para fazer muito mais do que girar no ar. Esperneio para me livrar daquelas sombras, mas já é tarde demais. Elas me pegaram. Elas se enredam nos meus cabelos, bicam as minhas asas e arranham os meus braços, pernas e costas com suas garras numa versão paranormal de Os Pássaros, de Hitchcock, que faz a bile ferver no meu estômago e o terror apertar minha garganta. Tento me afastar voando,
mas elas se empilham sobre mim e começam a me empurrar para baixo. Hudson, eu o chamo e ele ergue a mão e fecha o punho, tentando usar o seu poder de desintegração naquele bando de sombras. Mas apesar de estarem nesta forma de ave, as sombras são criaturas nebulosas. Provavelmente não têm forma sólida, porque nada acontece. E sem forma, Hudson não tem nada para desintegrar. Nada que possa fazer sumir com um puff. O terror arranha o fundo da minha garganta. Se as sombras me puxarem para o chão, sei que nunca mais vou conseguir me levantar. Minha mente funciona em alta velocidade. Não consigo voar mais rápido do que elas. Hudson não pode destruí-las. E a julgar pela maneira com que arrastam Jackson cada vez mais para perto da fonte do centro da arena, sua telecinese também não funciona com elas. Não há nada que podemos fazer. Nenhum poder que possamos usar para combatê-las. Se Dawood, Remy, Calder e Rafael não resolverem o quebra-cabeça logo, vão ser os únicos a restar. O pânico fica selvagem dentro de mim agora. O medo e o desespero tornam quase impossível pensar ou até mesmo respirar. Mesmo assim, enquanto os pássaros continuam a me bicar nas asas e no rosto, forço-me a raciocinar além da dor e me concentrar em uma solução. Preciso salvar meus amigos. Preciso salvar Hudson. Não existe problema sem solução. É o que minha mãe costumava me dizer. Basta encontrá-la. É um conselho que me serviu bastante durante toda a minha vida, em particular nesses últimos meses. Mas começo a pensar que essa deve ser a exceção que vai comprovar a regra. Afinal de contas, encontrar a solução por ser a personagem principal de um livro de horror não é um problema normal que alguém possa ter. Mas já fiz isso antes, e puta merda, vou fazer de novo. Porque se eu desistir agora, se não encontrar uma maneira de resolver esse problema, não sou a única que vai sofrer. Hudson também vai, assim como Jackson, Macy, Flint, Mikai e todos os nossos amigos. E não posso permitir que isso aconteça. Pense, Grace, pense. Se nenhum dos nossos poderes normais é capaz de combater essas sombras e temos de ficar vivos até que os outros consigam resolver o enigma, o que pode atrasar o inevitável? Tenho certeza de que há alguma coisa que posso fazer e que seja capaz de pelo menos refreá-las. Água? Não. Elas atravessaram a fonte como se não houvesse nada ali. Terra? Arrastar-nos para o chão parece um dos planos dela, então provavelmente não. Vento? Elas parecem perfeitamente à vontade voando ao redor das correntes de ar à nossa volta. Por isso também não. Fogo? Elas não têm forma corpórea, por isso o fogo não vai fazer nada. Enquanto Macy grita mais uma vez abaixo de mim, lembro-me do que Remy mencionou quando estávamos na corte das bruxas. Por que estou me esforçando tanto para encontrar a resposta certa? Por que não estou pensando na minha equipe, na contribuição que eles podem dar para o problema? Flint, ele pode soprar jatos de fogo, e isso cria luz. E se não tivermos de derrotar as sombras? Se tivermos apenas de afastá-las? Se for assim, talvez a luz seja a resposta. Eden só consegue soprar jatos de gelo. Por isso, nunca fiquei tão feliz por Flint poder usar os dois tipos de baforada do que agora. Flint, eu o chamo gritando freneticamente. Sopre fogo nas sombras. Veja se a luz as afasta. Ele não se move para soprar fogo pelo que parece uma eternidade, mas consegue apoiar um dos joelhos sobre o corpo e se erguer. Logo depois, ele solta uma baforada enorme de fogo, apontando diretamente contra as paredes da arena, de onde as sombras parecem vir. As sombras estremecem sob o fogo e a luz, mas assim que Flint cospe outra baforada de fogo, elas ganham força e parecem vir contra os meus amigos com mais tentáculos. Bem, diabos, isso só serviu para piorar a situação. Mordo o lábio. Será que é melhor desistir? Existe um bom argumento para não fazer nada nessa situação. Pelo menos, não vou poder deixar a situação ainda pior por acidente. Mas não, nunca fui do tipo que desiste. Talvez duas cabeças pensem melhor do que uma, quem sabe. Os pássaros ainda bicam as minhas asas e o corpo, arrancando pedra por pedra com seus bicos poderosos. E ainda que eu consiga ficar no ar, estou chegando cada vez mais perto da água, o que me faz bater as asas de modo desesperado. De repente, sinto alguma coisa bater com toda a força no meu corpo. Uma dor forte no meu quadril que me faz voar longe pela arena, girando sem parar ao redor de mim mesma, enquanto tento me endireitar, mas sem conseguir. No último instante, sinto os braços fortes de Hudson me envolverem ao redor da cintura e me puxarem para junto de si.
Em seguida, ele pousa em pé com o meu corpo junto do seu. Desculpe por fazer isso, diz ele, respirando com dificuldade. Não consegui pensar em nenhuma outra maneira. Além de me estapear de um lado da arena para o outro, como se eu fosse uma mosca? Pergunto, mas não há uma censura na minha voz. Ele provavelmente salvou minha vida, mas tenho a sensação de que vai levar um ano inteiro até meu quadril parar de doer. Ei! Ele abre um sorriso rápido. Peguei você. Pegou mesmo. Reviro os olhos, mas em seguida pergunto. Você viu o que aconteceu quando Flint cuspiu fogo nas sombras? Sim, elas parecem tremer. Ele levanta uma sobrancelha. Em seguida, dobraram de tamanho. Foi impressionante. Os tentáculos de sombra avançam com imensa rapidez por toda a arena, a fim de nos pegar. Por isso, sei que não temos muito tempo para resolver a questão. Qual dos nossos amigos pode ter alguma habilidade para usar contra as sombras? Acho que a resposta é a luz, Hudson, mas a baforada de dragão de Flint não bastou. Hudson aperta os olhos por um segundo e em seguida suas sobrancelhas se erguem. Viola não disse que a mãe de Mace conhecia a magia das sombras? Acho que ela deixou implícito que Mace deve ter um talento parecido. Diabos, esse garoto merece o beijo mais longo de todos os tempos se conseguirmos sair daqui. Amo você. Digo e dou um selinho nos lábios dele antes de saltar no ar, deixando que as minhas asas me levem a toda velocidade, direto até onde Mace está. Não volto a olhar para Hudson, sabendo que ele provavelmente está acelerando para junto de cada um dos nossos amigos para tentar ajudar da maneira que puder. Assim que me aproximo da minha prima, grito. Mace, Viola disse que sua mãe e você podiam usar magia de sombras. Será que essa é a poção que a sua mãe disse que faria o que precisamos que ela faça? É uma jogada difícil, mas preciso acreditar que se minha mãe fosse muito boa em determinado tipo de magia, acharia importante estar sempre preparada para esse tipo de ataque. Por isso, tenho certeza de que tia Rowena preparou o mesmo para Mace. Talvez, grita Mace lá de baixo, mas sua voz está mais fraca do que o normal. Seu corpo está coberto de poeira e suor, depois de passar todo esse tempo lutando contra as sombras. Rápido, Mace, você consegue. Grito para ela. Mace resmunga e consegue rolar para o lado, deitando-se de costas e resfolegando agora. Mais 10 segundos se passam até que ela consiga alcançar sua pochete e com os olhos fechados tateia o interior da bolsa, até que sua mão toca um dos frascos. Ela mira para baixo e faz um sinal afirmativo com a cabeça, e em seguida resmunga outra vez, obrigando-se a erguer o corpo com um esforço enorme até ficar ajoelhada. As sombras começam a cercar Hudson agora. O espaço que ele tem para conseguir respirar entre as aceleradas diminui a cada segundo, conforme as sombras cobrem todo o piso da arena. Nossos amigos ainda não estão na água, mas estão bem perto. Flint continua cuspindo fogo por toda parte, tomando cuidado para não incinerar ninguém, mas na tentativa de impedir que as sombras o segurem no chão outra vez. Solto um gritinho quando uma sombra quase se enrola no meu tornozelo. Rápido, peço. Mace leva a mão à pochete outra vez e pega sua varinha. Em seguida, joga para cima a poção que está na sua outra mão. Ela aponta a varinha para o frasco e diz alguma coisa que não consigo ouvir. E a poção explode em 1 milhão de estilhaços minúsculos e brilhantes, banhando em luz toda esta metade da arena. E é aí que o lugar se transforma em um inferno. Capítulo 131. Escorregadio e pegajoso. Mal tenho tempo de respirar para comemorar o fato de que minha ideia funcionou e que as sombras estão encolhendo antes de soltarem um berro ensurdecedor que me faz sentir um calafrio na coluna. Em seguida, como se aquela fúria abrisse as comportas de uma represa, os insetos deixam a água outra vez. Com a luz cintilante que cobre a arena agora, consigo ver exatamente como são aterrorizantes os insetos que estavam no meu cabelo e na minha pele. Quase vomito em pleno ar. Pinças serrilhadas e assustadoras, antenas gigantes que se curvam como caules de flores pesadas e todas aquelas pernas que me lembro de sentir andando pela minha pele. Tudo ligado a corpos pretos e brilhantes, divididos em 2 segmentos distintos, que permitem aos insetos que se virem de um lado para o outro, enquanto rastejam por sobre as pedras e a grama. Milhares e milhares de insetos rastejam para fora da água, indo para cima de todos os meus amigos, milhões e milhões deles, como se a estátua estivesse somente brincando com a gente até há pouco,
Mas agora a coisa ficou séria. Leva meros segundos antes que todo o piso da arena desapareça sobre um cobertor vivo feito de insetos, rumando na direção dos meus amigos, que conseguiram se levantar depois que as sombras recuaram. Flint e Eden levantam voo enquanto os vampiros aceleram. Hudson pega Mace nos braços. O som dos pés dos vampiros esmagando milhares de corpos de insetos no piso de pedra ecoa de um jeito bem inquietante pela arena. Após determinado tempo, o piso já está mais amarelo do que preto, com as entranhas daqueles bichos. E estremeço, me sentindo muito feliz por minha espécie ter asas. Sei que Hudson poderia desintegrar esses insetos, mas nem preciso me perguntar por que ele não fez isso. Não consigo imaginar como é entrar na mente de milhares de insetos, e estremeço de novo. Mas acelerar não é uma solução. Cedo ou tarde, os vampiros vão se cansar. Como Hudson disse às gárgulas na corte presa no tempo. Estou quase sugerindo que os vampiros saltem nas costas dos dragões quando Mikai solta um grito de susto. E em seguida começa a deslizar pelo chão, agora coberto de entranhas de insetos esmagados. Ele desliza até o outro lado da arena, até não ter mais impulso, como se brincasse no pior tobogã do mundo. Quando para de deslizar, ele fica deitado ali por segundos, evidentemente sem fôlego. Seus olhos apontam sem demora para a água, mas os insetos não parecem perceber que Mikai está no chão. Ainda estão saindo da água, mas não se concentram em sua direção, mais do que na de qualquer outra. Ele geme e começa a se levantar outra vez, e é aí que os insetos, como se fossem uma criatura só, correm para cima dele. Em segundos, ele já está gritando e batendo as mãos por todo o corpo, enquanto tenta se livrar dos bichos. Barian tropeça, Hudson e Mace são os próximos a cair, e finalmente Jackson. Agora que os vampiros não estão mais correndo, Flint e Eden voam em círculos cada vez mais baixos e cobrem o chão ao redor com gelo. Isso congela os insetos que ainda não estão sobre eles, mas também motiva uma quantidade ainda maior a emergir da água ao redor da estátua. Pense, Grace, pense. Não podemos combatê-los, são muitos, e não podemos fugir deles. Talvez possamos fazer com que eles recuem, assim como a luz fez com as sombras. Faça um sinal negativo com a cabeça. Esses insetos não parecem ter medo de nada. Continuam surgindo sem parar, como se a fonte fosse um poço sem fundo de insetos. E é aí que tem uma ideia. Não precisamos vencer os insetos. Precisamos tampar o poço. Faço uma curva à esquerda e chego mais perto de Flint e Eden, que continuam a cuspir gelo, arrastando tantos insetos quanto conseguem. Mace grita de maneira histérica, arrancando um inseto após o outro dos cabelos, enquanto fica pulando na tentativa de se livrar dos bichos que sobem pelas suas pernas. Barian, Jackson e Hudson arrancam os insetos da melhor maneira que conseguem, mas é uma batalha perdida. A pessoa em pior situação é Mikai, que já está com o joelho apoiado no chão e quase coberto por insetos. Quando caiu, ele deve ter batido no chão com mais força do que pensei. A baforada de gelo de Flint é a única coisa que impede os insetos de cobrirem Mikai por completo. Por isso, ele não pode parar com o que está fazendo. Giro no ar e vou até chegar junto de Eden, do outro lado, perto de Mace. Eden, a fonte, grito. Congele a fonte. Eden para por um segundo, talvez 2, no meio de uma baforada. Em seguida, parte na direção da fonte. Cuspindo um jato de fogo enorme, ela voa em um círculo baixo ao redor da base da estátua e congela a água no mesmo instante. Em seguida, voa ao redor dela mais algumas vezes, construindo uma parede de gelo com mais de meio metro de espessura na base da fonte, antes de ampliar o raio do círculo, congelando o resto dos insetos que estão no chão também, até que todos os insetos estejam mortos. Capítulo 132. Bebendo suco fora da caixinha. De repente, o estádio inteiro solta um gemido frustrado. Segundos depois, a parede enorme que divide a arena em duas se retrai. Graças a Deus, Dawood, Calder, Remy e Rafael finalmente resolveram o quebra-cabeça. Eles vêm a passos incertos em nossa direção, como se tivessem visto um fantasma, ou vários. E talvez tenham visto mesmo. Considerando as coisas que acabamos de combater, não vou eliminar nenhuma possibilidade. Você está bem? Diz Remy segurando minha mão com força. Ele parece mais abalado do que jamais vi antes e fica o tempo todo olhando para Mace.
Achei que... Ele para de falar, balançando a cabeça. Esse último enigma foi uma viagem. Eu diria que foi um pesadelo, comenta Calder, e ela também parece bem menos animada do que o habitual. É bom ver vocês. É bom ver vocês também. Dou um abraço espontâneo nela, e o fato de que ela cede ao abraço me diz o quanto ficou desconcertada. Dawood conseguiu resolver o quebra-cabeça, comenta Rafael depois de instantes, com algumas bolinhas de gude e uma chave antiga. Nem estou surpreso, diz Hudson a Dawood. Você está mandando bem, salvou a nossa vida. Dawood não responde de imediato. Está catalogando o grupo, esquadrinhando cada um de nós com o seu olhar, assim como fiz depois que Jackson e eu tivemos que resolver o primeiro quebra-cabeça. Estávamos bem preocupados com vocês. Os gritos eram horríveis, responde Dawood, observando a meleca dos insetos que cobre o chão e o corpo de quase todo mundo. Macy pega a varinha e faz um gesto no ar, removendo rapidamente qualquer resto de insetos, entranhas e carapaças mortas, presentes no chão e em nós. Mesmo assim, acho que nem mesmo a magia é capaz de remover a lembrança de sentir os insetos andando entre os meus cabelos, e estremeço. Remy coloca o braço ao redor dos meus ombros. Você está bem? O olhar com que eu encaro por si só diz não muito. Mas faço que sim com a cabeça. O conselho que você me deu foi ótimo, só para citar. E é verdade, ele me deu a ideia de parar de pensar em como eu poderia salvar todo mundo, e em vez disso, pensar em como nós poderíamos nos salvar, ajudando uns aos outros. Seus olhos se arregalam, e em seguida ele solta um longo suspiro, que parece demorar quase um minuto inteiro. Suas mãos tremem enquanto ele afasta os cabelos escuros do rosto. Sinto vontade de perguntar se foi isso que ele viu, mas não tenho certeza de que quero saber. Seria ótimo confirmar que o destino em sua visão foi evitado, mas definitivamente não estou interessada em ouvir que alguém vai morrer. Não há como sair daqui, exceto se passarmos pelas 2 próximas provações. Saber que estou entrando em um dos desafios com alguém que não vai sair vivo, não consigo nem imaginar o que isso faria comigo. Acho que não conseguiria ir em frente, e é isso que faz com que eu pense em como Remy consegue lidar com seu dom. Todos sempre dizem que prever o futuro deve ser ótimo, mas como será que é saber as informações que ele sabe e não ser capaz de impedir que coisas ruins aconteçam? Tenho certeza de que a situação me faria enlouquecer. Sei que eu teria bem mais ataques de pânico do que já tenho. Precisamos começar a nos concentrar no jogo, ou todos vamos morrer. Argumenta Eden quando as paredes estremecem. Nós nos espalhamos rapidamente pelo chão da arena, de modo que sempre haja alguém do lado direito para resolver o quebra-cabeça. Respiro fundo e solto o ar bem devagar, e seguro a mão de Hudson. Não sei o que vai acontecer a seguir. Não sei em que lado da arena vou estar. Só sei que, seja qual for o lado em que eu cair, quero Hudson comigo. Ele deve sentir o mesmo, porque me abraça com tanta força que mal consigo respirar. Quando as paredes por fim param de se ajustar, quando a pedra finalmente para de ranger e se arrastar, ainda estamos juntos. Por enquanto, isso é tudo que posso pedir. Ah, e também gostaria de ter luz, já que a poção de Macy pisca e mais uma vez somos mergulhados na escuridão total. Capítulo 133. Eu adoraria dar a minha dose a alguém. Estamos no escuro, de novo. A voz lamuriosa de Macy corta o breu que nos cerca, indicando que há pelo menos mais uma pessoa com Hudson e comigo aqui. Não consigo nem encontrar as velas. Não se preocupe com isso, diz Remy soando como se estivesse do outro lado da arena. Eu cuido das luzes. De repente, seu punho brilha com uma luz roxa em meio à escuridão, enquanto o feiticeiro gira o braço para indicar toda a área à nossa volta. Ao fazê-lo, a luz brota em cada seção, até haver um círculo de luz violeta percorrendo toda a parte superior da arena. Ou, como percebo, quando dou a minha primeira boa olhada neste lugar, 3/4 da arena, porque ela foi dividida mais uma vez como uma fase da lua, assim como na primeira provação. Só que desta vez estou do lado maior, junto a Hudson, Remy, Mikai, Macy, Calder, Flint e Dawood, enquanto Jackson, Eden e o restante da ordem vão ter de dar um jeito de resolver o quebra-cabeça.
Agora que a arena está iluminada, vejo que a fonte desapareceu, e em seu lugar, bem no centro da arena, há uma mesa. E na mesa há uma caixa com 30 centímetros de altura. Só de olhar para aquilo, sinto as minhas mãos ficarem úmidas. Respiro fundo, solto o ar devagar e tento me convencer de que vai dar tudo certo nessa rodada, que não vamos perder ninguém. Mas não sei se acredito nisso. E é essa dúvida que dificulta mais do que imaginei a minha aproximação da mesa. O que acham que tem nessa caixa? Indaga Macy, que parece tão desconfiada quanto eu. Só tem um jeito de descobrir, responde Remy, lacônico. Sim, mas e se não quisermos descobrir? Rebate Macy. Nesse caso, vamos ficar aqui até nos cansarmos de ouvir os gritos que vão emanar do outro lado. E não deve demorar muito, comenta Woodson. É verdade, responde Mikai. Em seguida, ele olha para mim como se achasse que abrir a caixa fosse minha responsabilidade. Só consigo soltar um suspiro. Caminho até ela, um tanto receosa, acerca do que pode sair dali, depois de tudo que passamos. Mas Remy chega à mesa antes de mim, depois de dar uma rápida espiada no restante de nós, a fim de se assegurar de que estamos de acordo. Ele estende a mão e abre a tampa. Preparo-me para qualquer coisa que possa sair dali. Por favor, por favor, por favor, que não sejam mais insetos. Mas nada acontece. A sala não treme, nada salta da caixa, nenhuma criatura estranha escorre pelas paredes. Tem outra caixa dentro, revela Remy tirando-a dali. Ele abre a segunda caixa, expondo um estojo menor com 8 tubos de ensaio em seu interior. E cada tubo de ensaio tem um líquido de cor diferente em seu interior. O que devemos fazer com isso? Pergunto com uma sensação ruim no meu estômago, me indicando que já sei a resposta. Quero o vermelho, diz Calder. Ele combina com o meu cabelo. Não sei se isso tem alguma importância, digo a ela. Mas fique à vontade. Ela revira os olhos quando tira o tubo de ensaio em questão da caixa. Coordenação de cores é uma coisa que sempre importa, Grace. E com isso, ela tira a tampa e bebe todo o conteúdo em um longo gole.